Bom dia, pessoal. A gente vai falar sobre o capítulo 25, que aborda sobre as características gerais da Lua. A gente fez uma introdução da parte de astronomia semana passada. Falamos um pouquinho do sistema solar, de como foi formado, as características dos astros celestes, as teorias que explicam a organização do sistema solar, heliocêntrica, que o Sol está no centro do universo, geocêntrica, em que a Terra está no centro do universo. E a gente viu que a teoria mais aceita que foi comprovada realmente foi a heliocêntrica, em que o Sol está no centro do universo e do sistema solar, que todos os outros planetas e satélites circulam em volta dele, né? Então, falando um pouquinho, a Lua, se a gente for observar no céu ao decorrer do mês, a gente vai observar seus diferentes formatos e tamanhos, né, que a gente fala. E aí você tem até as cores mesmo, como por exemplo na Lua vermelha, que é um fenômeno que vai ocorrer, ou lua de sangue, que ocorre quando tem eclipse lunar e a superlua, ou seja, é uma lua cheia localizada bem próximo da superfície da Terra, ou seja, a Lua está bem próxima mesmo da Terra e ocorre no eclipse lunar. Você vai ver essa Lua vermelha ou Lua de sangue. A Lua é nosso satélite natural, né? Então a gente consegue observar ela, né? Dependendo da fase a gente observa mais, que são as fases da Lua cheia. A fase da Lua nova a gente não observa. Segundo o Observatório Nacional, o Sol emite raios solares de todas as cores, né? E aí eles não conseguem chegar à Lua diretamente. Quando ele não consegue chegar à Lua, a gente vai ter os eclipses. Então nem sempre a Lua vai estar recebendo a iluminação do Sol e nem sempre a Terra vai receber a iluminação do Sol, porque a Lua pode estar na frente. Que aí a gente vai ter os eclipses, que a gente vai ver no final da aula. E a gente vai ter, então, a Lua sendo formada por diferentes formatos, de acordo com o movimento delas, em relação ao Sol. E aí a gente vai ter a Lua nova, Lua cheia, quarto minguante, quarto decrescente. A gente vai ver todas essas formatos, fases da Lua aqui na aula. Então, como satélite natural, características gerais. Ela é nosso satélite natural da Terra, que é o nosso planeta. Cada planeta tem um satélite natural específico, no nosso caso é a Lua. O diâmetro mede 3.476 quilômetros. Não possui atmosfera, o que explica por que sua crosta, ou seja, sua superfície está cheia de crateras. Justamente, ela sofre vários impactos de corpos celestes, como os meteoroides e asteroides que a gente viu semana passada, e aí vai formando, por não ter atmosfera, bate e forma buracos, que são os crateras. Então ela surgiu há 4,5 bilhões de anos, igual a formação dos planetas praticamente bem próximos. A sua superfície é de rochas, que sofreu a ação de meteoritos, né, das colisões, e formou as crateras. Temperatura entre 130 a 110 graus Celsius, então é bem quente. Influencia as marés, que a gente vai ver a subida e descida das águas, né, do mar. E sua órbita ela é sincronizada com a Terra. A gente vai ver nos seus movimentos por que a gente está falando isso. Então, os formatos que ela vai ter: luas cheias, luas novas, luas vermelhas, minguantes, quartos, né? Quando está nos quartos, minguante, crescente. Movimentos da Lua. Revolução é o movimento da Lua ao redor da Terra, dura 27 dias e 8 horas. Rotação é o movimento que a Lua faz em torno do seu próprio eixo, assim como a Terra faz também, né, seu movimento de rotação. E aqui você vai ter que a duração, então, do movimento de revolução e de rotação são basicamente a mesma quantidade de dias e horas, 27 dias e 8 horas. Como esses dois movimentos eles têm praticamente a mesma duração, a Lua sempre vai ter a mesma face, ou seja, o mesmo lado voltado para a Terra. É uma consequência disso. E por último, o movimento de translação, que a Lua vai fazer ao redor do Sol. Só que quando a Lua faz o movimento de translação, como ela vai junto com a Terra,
esse movimento da Lua ao redor do Sol é junto com a Terra. Então a Terra faz o movimento de translação e a Lua faz junto, porque as duas estão juntas e misturadas. Então o movimento de revolução da Lua, né, que é da Lua em torno da Terra, que vai coincidir com o de rotação, que é dela mesma, e o movimento de translação, as duas fazem em volta do Sol. Então a Lua faz esses 3 movimentos que eu acabei de explicar. E aqui a gente vai ter o movimento da Lua, que vai durar... você vai ter o movimento de rotação, né, de revolução dela em volta da Terra. Então esse é o movimento de revolução que ela faz em volta da Terra. E aí quando ela faz esse movimento, a gente tem essas fases da Lua que a gente vai observar. Aqui deu 27,3 dias, mas na verdade são 27 dias e 8 horas. Fases da Lua. Assim como os planetas, né, a Lua não emite sua luz própria, não possui iluminação própria. Elas são astros que não são iluminadas, no caso pelo Sol. Então, a iluminação que vem da Lua vem do Sol. E aí você vai ter essas observações de fase. Em razão desses movimentos da Lua, da iluminação que ela vai receber do Sol, você tem a variação dessas fases. E aí a gente vai ver ela em formatos diferentes. E aí cada parte fica iluminada ou fica no escuro, dependendo dessas fases. Por isso que quando a gente observa no Sol, a gente vai ver a Lua com formatos diferentes. Quais são as fases da Lua? Você tem a fase nova, fase crescente, cheia e minguante, né? E aí a gente vai observar, vai ter umas características. A Lua nova, você vai ter a face iluminada dela vai estar voltada para o Sol. Então ela está com a parte iluminada voltada para o Sol. Ou seja, a parte que você consegue, tudo que tem luz você consegue enxergar. Como a parte que está iluminada está voltada para o Sol, a gente não consegue enxergar. A gente vai ver um céu mais escuro, sem a presença da Lua ali. E após alguns dias, ela então vai mudando de configuração. E ela vai mudando a região voltada para a Terra, se torna progressivamente mais iluminada. Então, a parte que estava iluminada voltada para o Sol vai virando um pouquinho para a Terra. Ou seja, metade dela fica voltada para a Terra. E aí, quando a Lua e a Terra e o Sol fazem um ângulo de 90 graus. E essa metade iluminada e a outra escura voltada para o Sol. É a parte iluminada, metade voltada para a Terra. Isso é chamado de quarto crescente. E aí ela vai seguir na órbita. E aí a região iluminada volta totalmente para a Terra. E aí a gente vai ter a Lua cheia. E aí você vai ter essa face totalmente iluminada voltada para a Terra. E aí essa parte iluminada vai progredindo, torna a diminuir até chegar ao ponto de ficar metade iluminada e metade no escuro, que é a fase minguante, para chegar na Lua nova de novo e ficar com a parte toda iluminada voltada para o Sol. O quarto crescente, ela tem um formato de C, e essa aqui tem um formato de D. Então, C e D. Ó, se você for ver, formato de C, Lua crescente, e porque tem um Czinho para cá, e minguante tem um formato de D. Então, dá para saber qual é crescente e minguante. Então, ó, crescente, porque cortou, não sei porquê, formato de C, cheia, né, minguante, formato de D, porque seria que tem um risco aqui, e nova. E aqui a gente vai ter de novo Lua nova, Lua crescente, Lua cheia, Lua minguante, formato de D. E aí a gente vai ter essas características. É importante frisar que em cada lua você tem ajuda na desenvolvimento de seios, nas marés. Um exemplo, na lua nova, no auge da lua nova, o fluxo de seiva está concentrado nas raízes. Isso é falando das plantas. Na crescente, o fluxo de seiva sobe, e aí vai para ramos, folhas e frutos. E aí na lua cheia, a quantidade de seiva está assim, top. E na minguante o fluxo de seiva desce. Então, na nova começa a subir, crescente subir, chega no auge e depois desce. É tipo a vida da gente. A gente vai chegando no auge, depois cai tudo. Gravidade não ajuda, mentira. Tô zoando. Então aqui, de novo, mostrando como é que a Lua, a parte iluminada dela, voltada para a Terra, ó, parte iluminada, aí, 90 graus, a gente tem os quartos minguantes,
Aqui ela fica totalmente escura. Deixa eu voltar. Aqui a lua cheia, quando ela forma, ela tá totalmente, a parte iluminada está totalmente voltada para a Terra, e quando a parte escura está voltada para a Terra, a gente tem a fase nova. Então, observe, parte clara voltada para a Terra, lua cheia. Parte escura voltada para a gente é a parte iluminada para o Sol, lua nova. Eclipses. Então, falamos dessa parte. Então, as fases da Lua são as mesmas, só muda a forma como são vistas nos diferentes hemisférios. A cada 29,5 dias, esse ciclo de fases se repete. Foi muito importante conhecer essa parte de fases da Lua, porque muitas civilizações antigas usavam os ciclos da Lua para poder fazer seus calendários, então tem a sua importância. E para fechar, eclipses. São fenômenos naturais que ocorrem pela disposição, ou seja, espalhamento organização espacial dos astros, Lua, Terra e Sol. Quando eles se encontram alinhados, ocorre bloqueio total ou parcial da luz solar, que pode incidir sobre a Terra ou a Lua. Ou seja, o Sol, a Terra pode fazer sombra para a Lua ou a Lua pode fazer sombra para a Terra. E aí a gente vai ter dois tipos. Solar. A Lua vai ocultar o Sol, ou seja, a Lua vai estar no meio fazendo sombra para a superfície da Terra, ou seja, a Terra fica com a sombra que a Lua causou. E o eclipse lunar, a Terra fica no meio. É como se fosse um sanduíche. Se o solar, a Lua fica no meio, oculta a luz do Sol que não chega na Terra. E o lunar, a Terra fica no meio e aí não deixa a luz solar chegar na superfície da Terra. É importante frisar que a gente tem a sombra total e a sombra parcial. A sombra total, que é o eclipse total e o eclipse parcial. Se a eclipse se forma numa região de sombra total da umbra, eu tenho um eclipse total. Se eu tenho um eclipse que se forma numa sombra parcial ou região de penumbra, eu tenho eclipse parcial. Parece louco, mas dá pra ver aqui. Então aqui, essa fase de total sombra, se for formado nessa região aqui, eu vou formar uma sombra completa. Então, uma sombra total, eu vou ter o eclipse total. Se eu formar nessas sombras parciais, em que uma parte vai estar recebendo sol, outra parte não, que são as regiões de penumbra, eu tenho os eclipses parciais. Recapitulando, eclipse lunar, a Terra fica no meio e aí o Sol não consegue mandar luz para lá e aí ele vai receber a Terra vai fazer sombra para a Lua. E aqui, quando é eclipse solar, a Lua faz sombra para a Terra, ela fica no meio entre o Sol e a Terra. Lembrando que, como os planetas circulam em volta do Sol, o Sol não vai mudar a sua configuração. Quem muda a configuração aqui é a Terra e a Lua, a disposição delas. Aqui são os tipos de eclipse que a gente vai encontrar: total, solar, né? Quando a Lua está sendo... Calma aí, deixa eu lembrar o que eu ia falar. O eclipse solar, quando a Lua está no meio e faz sombra para a Terra, aí a gente vai encontrar esse aqui, ó. Uma região escura, se for parcial, e anular é nesse formato. Se for a Lua sendo tapada pela Terra, aí você vai encontrar esse formato aqui. A Lua vai ter essa cara aqui vermelha, se for parcial e penumbral, ou é dessa forma ou dessa forma. E aí o que eu ia falar, os eclipses solares, que são esse aqui, ocorrem na Lua nova, e a Lua fica entre o Sol e a Terra. A Lua vai bloquear os raios solares, né, que podem iluminar a Terra. Então vai acontecer na fase nova. Por quê? É a fase que a Lua, a parte iluminada, está voltada para o Sol. O eclipse lunar vai ocorrer na Lua cheia. E a Terra vai se encontrar totalmente entre o Sol e a Lua. E aí a Terra bloqueia os raios solares que iluminaria essa parte. Como eu falei, o fenômeno das marés, ela é influenciada pela força gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra e o Sol também. E aí causa alterações do nível do mar. Às vezes a maré está alta, ou seja, o nível da água tá alto, ou o nível da água está baixo, que é a maré baixa, que é graças à influência da atração gravitacional da Lua em relação à Terra. E menor influência do Sol em relação à Terra. Então, basicamente é essa. Uma boa semana de aula a todos.